Olá, sejam bem-vindos. Medidas de segurança em anúncios do Airbnb. Quando você anuncia o seu espaço no Airbnb, é preciso estar ciente de várias medidas de segurança que devem ser observadas para evitar golpes, evitar prejuízo, evitar de ser lesado por hóspedes mal intencionados. Vamos aqui pontuar e citar alguns aspectos que vão te levar à reflexão de medidas que você pode observar e pode colocar no seu anúncio quando você disponibilizar o seu espaço na plataforma. Inicialmente, o primeiro ponto e a primeira medida de segurança são as regras da casa. Antes de você colocar o anúncio na plataforma, colocar as fotos e colocar o anúncio à disposição, a minha sugestão é você escrever quais são os pontos, quais são os aspectos que qualquer pessoa, ao reservar o seu espaço, deve observar. Eu vou citar alguns aspectos que podem te levar à reflexão do que você pode colocar, do que cabe no seu anúncio. Por exemplo, uma regra da casa que eu coloco nos meus anúncios é a proibição de fumar no interior do apartamento. Por quê? O cigarro, ele gera um cheiro que incomoda outro, que pode incomodar outros hóspedes. Esse cheiro, ele demora a sair. Então, como regra da casa, eu coloquei: é proibido fumar no interior do apartamento. Aos fumantes, solicitamos descer no hall de entrada para fumar e utilizar esse espaço externo para esse hábito. Fumar. É uma regra. Então, isso está claro. Qualquer hóspede que reservar o meu espaço está ciente que não pode fumar no interior do apartamento. Outra regra da casa é que a cozinha está disponível, os talheres estão ali, os pratos, panelas e tudo mais. Uma regra é: tudo está disponível, mas ao terminar, ao utilizar, deixá-los limpos. É uma regra. Então, as regras da casa é o próprio anfitrião quem define. Outra regra que eu insiro lá, que é obrigatório o preenchimento de um formulário. Para quê? Para uma medida de segurança. Isso é fundamental. O Airbnb, ele tem várias medidas que protegem o anfitrião, que protege a propriedade e o anúncio. Entretanto, existe uma certa dificuldade em você ter acesso a dados pessoais daqueles hóspedes. Então, imagine uma situação que o hóspede, ele é um hóspede que gerou algum problema, gerou a necessidade de um registro de boletim de ocorrência, alguma ocorrência policial. É possível? É possível. E para isso, é necessário que você saiba quem são os hóspedes que estão reservando o seu espaço. E quando eu falo que você saiba quem são os hóspedes, é saber o nome completo, é saber o RG, é saber o CPF, o endereço que reside, o e-mail e o telefone. Tudo isso existe, eu coloco nos meus anúncios um link para ele preencher. Isso é uma regra do meu condomínio. O meu condomínio exige que eu saiba quem são os hóspedes que estão reservando os apartamentos. E para isso, eu coloco como regra da casa que é imprescindível o preenchimento de um formulário para fornecer informações pessoais das pessoas: nome completo, identidade, CPF, e-mail, endereço. Além disso, eu coloco lá também dois itens que a pessoa está ciente que há câmeras no espaço comum do prédio. Então, ao chegar na frente da porta do apartamento, há câmeras que filmam a entrada e a saída de pessoas. Evidentemente, por motivos óbvios, não se pode colocar câmera na frente, dentro do apartamento. É proibido, em hipótese alguma, cogite essa possibilidade. Entretanto, em espaços comuns, em espaços externos, em espaços que há trânsito de pessoas, é possível ter câmeras.
E nesse forms que eu envio para os hóspedes, eu já notifico e informo que nas áreas externas há câmeras e controle de hóspedes. Isso também nos protege. Por quê? Qualquer hóspede que queira reservar um espaço para uma pessoa, mas na verdade ele leva mais do que uma, três, quatro, cinco hóspedes, isso já vai ser uma. Isso pode ser uma barreira. Por quê? Se ele levar mais pessoas, as câmaras externas vão registrar e isso vai ficar devidamente documentado. É outra medida de segurança. Em todos os meus anúncios existem câmeras na frente da porta. Então a pessoa chegou para fazer o check-in, eu vou saber a hora que chegou, quantas pessoas entraram, porque há câmeras que registram e gravam o movimento. Então teve movimento, registrou. Movimentou, registrou por um período de tempo. Isso tem um histórico. E com esse histórico, eu consigo depois visualizar a hora que entrou, quem entrou, quantas pessoas entraram. Isso, sem dúvida nenhuma, é outra medida de segurança que protege o anfitrião. Outro aspecto também muito importante, e isso é para segurança principalmente de áreas condominiais, há vários condôminos, vários apartamentos, é que o uso da propriedade é para fins exclusivamente residenciais. Eu digo isso por quê? Porque há possibilidade de pessoas quererem alugar o seu espaço para prostituição, por exemplo. E comprovar esse tipo de atividade é algo extremamente difícil. Não se sabe o que está ocorrendo dentro de um apartamento. Só que existem esses pontos que devem ser observados. Quando você coloca que o uso da propriedade é para fins exclusivamente residenciais, você está então eliminando outras práticas. Um anúncio que é feito para uma pessoa e que existe o registro de entra e sai o tempo todo, ali fica então caracterizado que é para fins não residenciais, para fins comerciais. Não sei qual é o comércio, mas o fato de entrar e sair pessoas já é uma comprovação de que aquele imóvel não está sendo usado somente para fins residenciais. Só que, para você solicitar um cancelamento de um anúncio, por exemplo, e ser restituído por isso, é preciso comprovar isso para o Airbnb. Então, se, por exemplo, você teve um espaço que foi usado por uma pessoa, essa pessoa está recebendo outras pessoas de hora em hora, e isso está sendo registrado. Você vai ter que lançar mão desses registros, de todos os registros, e mandar para o Airbnb. Airbnb, eu anunciei o meu espaço. O meu espaço é para uso exclusivo residencial. A fulana de tal, o fulano de tal está recebendo outras pessoas não autorizadas. Eu gostaria de cancelar essa reserva com base nesse e nesse vídeo. A reserva é cancelada e o Airbnb ele adota todas as medidas para que haja o cancelamento sem prejuízo para o anfitrião. E esses vídeos geralmente são vídeos pesados, são vídeos que exigem espaço em memória. Não tem como mandar por e-mail. Josmar, como é que eu mando isso para o Airbnb? Você pode adotar a estratégia de utilizar drives. Por exemplo, o Gmail tem um drive, o Hotmail tem um OneDrive. São espaços em nuvem onde você pode transferir arquivos pesados e ali ficam hospedados esses vários vídeos com essas várias fotos. E aí, quando você se comunicar com o Airbnb, você envia então o link. Então, a prova do que estou falando é verdade está nesse link, com esse e esse vídeo. O ponto aqui é que qualquer tipo de reclamação que o anfitrião vai fazer na plataforma com relação aos seus hóspedes deve ser comprovado,
deve estar documentado. Deve ter elementos que comprovem que o que você está falando é verdade. E, portanto, por isso, a importância de ter câmeras, de ter registro para filmar e para registrar tudo que está acontecendo na área externa do anúncio. Outra medida de segurança que deve ser muito observada é a comunicação entre anfitrião e hóspedes. Prefira sempre se comunicar pela plataforma, pelo Airbnb. Nada impede de você também se comunicar pelo WhatsApp. É comum o brasileiro utilizar o WhatsApp. Só que, seja ciente, o que você falar no WhatsApp também deve estar registrado no Airbnb. Isso por quê? Porque qualquer tipo de reclamação ou aspecto da hospedagem, tudo vai estar registrado no chat do Airbnb. A minha sugestão é, às vezes, eu faço grupos de WhatsApp quando a reserva é feita por grupos. Tem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, são amigos, estão reservando, e a comunicação com todos ela é importante. Então, eu inicialmente sugiro que todos estejam na plataforma. Quem não tiver perfil no Airbnb, eu sugiro que crie, mas não é uma condição. Então, eu também dou a opção, eu envio um link de um grupo no WhatsApp para que haja comunicação nesse grupo. Tudo que é feito, tudo que é falado no grupo, eu copio e colo lá no Airbnb. Copio e colo no Airbnb. Isso para segurança. Por quê? Porque tudo fica registrado no ambiente oficial do Airbnb. Outro aspecto muito importante são as reservas instantâneas. Então, se você está anunciando o quarto dentro da sua casa, eu sugiro que você não faça a opção por esse tipo de reserva. Por quê? É a sua segurança. Então, reserva instantânea, qualquer pessoa pode reservar o seu espaço. Só que você pode optar por não utilizar essa ferramenta. Ou seja, qualquer solicitação na plataforma vai depender da sua autorização. Então, quando tiver um pedido, você vai no perfil da pessoa, você vai verificar se existem comentários positivos, qual é a reputação da pessoa na plataforma, se a pessoa te traz segurança, então você vai fazer perguntas para aquele hóspede, por que está vindo, né, se já conhece a cidade, onde o que vai fazer para a sua segurança. Então, reserva instantânea para anúncios quarto dentro de casa, eu sugiro que não faça. Agora, se você tem um anúncio, um espaço inteiro, é um apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, uma suíte, um loft, não vejo problema em colocar reserva instantânea. A reserva instantânea, qualquer pessoa pode reservar. Mas ainda, dentro da reserva instantânea, você pode escolher pessoas que tenham qualificação. As pessoas que não têm qualificação, elas vão te mandar uma solicitação para você, então, autorizar ou não aquela reserva. Então, tudo isso são medidas de segurança que protegem tanto o hóspede quanto o anfitrião. Aqui a gente focou e explanou aspectos que devem ser observados, aspectos de segurança que devem ser observados para proteger o anfitrião, para evitar golpes, fraude, prejuízos, e o que você deve fazer para que haja ressarcimento em caso de prejuízo. Resumindo, registrar. Registre tudo o que você puder registrar na plataforma. Inclusive, após a faxina, toda troca de hóspede é preciso ter faxina. Quando a faxina estiver pronta, faça um vídeo do que o hóspede vai receber. Não, às vezes nem tem que falar nada, é só registrar. Registrou, né, ali a sala, corredor, um quarto, outro quarto, banheiro. Isso é um registro. Manda para o hóspede depois que o apartamento estiver pronto. Isso é um registro, porque te protege na qualidade de anfitrião. Tá? Então são pontos e aspectos
que aqui eu trouxe para te conduzir à reflexão do que deve ser observado quando você anunciar o seu espaço. Até a próxima!